A manchete da Socorro fala no cometa do diabo. Eu vi. Com chifre com cauda. Com cauda torta. Com cauda torta. Olha aí, Ari, vai lá. O show nas estrelas não para. Não pode parar. Depois do eclipse solar total, vem aí o cometa do diabo, com chifres e cauda torta. Ainda é esse mês? Amadeu, você começou com gosto aqui comigo, hein? Logo do cometa. Vamos lá, gente, olha, a última vez que esse cometa passou na Terra, a situação política do Brasil era bem complicada, foi em 1954, presidente Getúlio Vargas, aliás, foi o ano da morte do presidente Getúlio Vargas. Agora ele volta, esse cometa, ele passa a dar uma volta pelo Sol a cada 71 anos e é o cometa do diabo. E isso são informações da NASA, tá? Ele ganhou esse nome, esse apelido no ano passado, quando aconteceu uma explosão dentro do cometa e o gás e a poeira cósmica que rodeiam o cometa fez com que ele assumisse essa forma que muita gente acha que lembra demônio com os chifres. Então, por isso esse nome de cometa demônio. O nome original oficial do cometa é Pons Brooks, que são os sobrenomes dos dois cientistas que viram esse cometa pela primeira vez. Ele tem mais ou menos aí, ele tem entre 15 e 17 quilômetros, ele é um dos cometas mais brilhantes que existem e fica ainda mais brilhante à medida que ele se aproxima do Sol. Agora, no meio do mês de abril até o dia 21, vai ser a melhor época para ver esse cometa sem o auxílio de equipamentos. É possível ver a olho nu, isso no hemisfério norte. A partir do dia 21, já chegando para o fim de abril, aí será a vez do hemisfério sul. A NASA adverte que, olha, quando você estiver olhando, não espere ver esse, que a gente está vendo aí, esse cometa brilhante com essa cauda verde, porque aí precisa de equipamentos especiais para ver esse espetáculo. E lembra também que a forma pode mudar caso aconteçam outras explosões, o que é imprevisível. Amadeu. Poliana, não vai dar para ver com seus óculos, não, que você tinha preparado, Poliana? Não, é o vidrinho de soldador. O vidrinho de soldador não dá, não? Mas não precisa dele, no caso disso, não. Não, a olho nu, é no final do dia. Olho nu, tá? pronto. Final do dia, Amadeu. Então tá. Que foi, Farol? De que não chova. Olha, há controvérsias, viu, Socorro? Há controvérsias, você fala que o cometa só passa a cada 71 anos, mas eu soube que ele foi visto recentemente na Embaixada da Hungria. Atenção, vamos agora para a manchete da Socorro. A manchete da Socorro que trata do clima inóspito na Terra. Olha aí. Terra inóspita. O março mais quente da história faz o mundo alcançar recorde de calor durante 10 meses consecutivos. A cada mês um recorde novo, Socorro? Amadeu, o mês passado foi o março mais quente da história e foi o 10º mês consecutivo em que o planeta Terra bateu recorde de temperatura, recorde de calor. Isso foi confirmado hoje pelo Observatório Europeu Copérnicos. Eles informaram, Amadeu, que a grande parte do planeta registrou temperaturas acima da média no mês passado. Isso vai da África, passando aqui por toda a Europa, até a Groenlândia, América do Sul e Antártida. E a temperatura dos oceanos, que cobrem 70% do planeta, também atingiram um recorde alarmante. Esse é mais um alerta de quase um ano de extremos climáticos. Para o Observatório Copérnicos, só o fenômeno El Niño, que já está enfraquecendo desde o mês passado, só o El Niño, ele não explica esse calor extremo que a gente está enfrentando aqui na Terra. E segundo o Copérnico, os próximos meses, as temperaturas vão continuar acima da média. O que os cientistas querem saber agora é se isso é apenas uma fase ou se já é uma tendência climática de longo prazo. A Europa é o continente que mais aquece, tivemos um verão muito quente, com temperaturas acima dos 40 graus, longas e mais frequentes, ondas de calor, incêndios florestais,
O outono foi bastante ameno, o inverno, a gente já mostrou aqui no Agora, foram temperaturas elevadas para a estação, pouca neve, a gente também mostrou aqui estações de esqui fechadas. E o outono a primavera, Amadeu, que só está começando, já está também batendo recorde. Aqui na Europa Central, a gente enfrenta agora uma onda de calor. Aqui na Áustria, os termômetros já passaram dos 30 graus Celsius, isso apenas no comecinho de abril. Amadeu. E lembrando ainda sobre o tema que há uma conquista importante aí na Europa de donas de casa que processaram o governo por não tomar medidas necessárias contra o aquecimento desenfreado. É uma vitória histórica, uma decisão histórica, Amadeu, porque é a primeira vez que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decide sobre mudanças climáticas. E o tribunal condenou hoje a Suíça por inação no combate a essas mudanças. O processo foi movido por uma associação chamada Idosas pela Proteção do Clima. É um grupo de mulheres, são cerca de 2.500 mulheres, a maioria tem aí acima de 70 anos de idade. O grupo alegou que essa falta de combate às mudanças climáticas na Suíça afeta gravemente o estado de saúde delas. Elas dizem que essas frentes quentes, cada vez mais frequentes, por causa dessas frentes, elas não podem sair de casa e que estão adoecendo bastante. Para o tribunal, a Suíça violou o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que garante o direito ao respeito pela vida privada e familiar, ao não adotar medidas capazes de mitigar os efeitos futuros e potencialmente irreversíveis das mudanças climáticas. O tribunal ordenou que o Estado suíço pague à associação o equivalente a R$450 mil, isso num prazo de 3 meses. É uma decisão vinculativa que pode afetar a lei dos outros países aqui na Europa. A ativista sueca Greta Thunberg, ela estava lá na corte, que fica em Estrasburgo, na França, e ela comemorou, disse que essa onda de processos está apenas começando. Eu lembro que você trouxe, já nesse ano, Socorro, um grupo de crianças que entrou também com um processo semelhante, sem êxito. A gente tinha uma sonora da Greta aí, Amadeu, então a gente fala agora desse processo, pois é, porque teve essa vitória desse grupo de mulheres suíças, mas também teve a derrota do grupo de 6 jovens portugueses. Eles não venceram esse processo. Foram 6 jovens portugueses contra 32 governos aqui da Europa, de países europeus. Os jovens que têm idade aí entre 12 e 24 anos argumentaram que por causa dessas ondas de calor e de incêndios florestais, eles não podem mais sair de casa, eles não podem ir à escola, porque muitas vezes até as escolas são canceladas, dependendo da qualidade do clima, né, principalmente durante os incêndios florestais em Portugal, e eles dizem que sofrem principalmente de ansiedade climática. O tribunal negou porque diz que primeiro o caso tem que ser decidido em Portugal, que eles não esgotaram todas as instâncias de Portugal. Então, Socorro, por isso que foi essa derrota. Foi uma vitória e uma derrota hoje, Amadeu. Então, é uma derrota não no conteúdo, né? Mas sim na forma que a reivindicação foi feita. Eu entendi assim. Isso. Vamos lá rapidamente. Professor Vila, é uma tendência isso? O senhor acha... É polêmico, o tema é bem polêmico, que governos indenizem cidadãos por clima extremo. É polêmico, extremamente polêmico. Eu creio que os organismos internacionais devam apresentar algumas sugestões para os governos nacionais de como tratar no campo jurídico esta questão, tendo em vista que uma série de fenômenos de mudanças climáticas não foram, por exemplo, geradas pelo Brasil. Podem ter sido geradas pelo excesso de poluição dos Estados Unidos, da China, com reflexos no Brasil. Então, o governo brasileiro, hipoteticamente, indenizaria ao cidadão A, a cidadã B, por uma questão gerada, provavelmente, pelo governo norte-americano, por ações da economia norte-americana ou da economia chinesa, ponto de interrogação. Então, é uma questão muito complicada,
mas é boa de ser colocada, eu acho que é de colocar na mesa para discussão, para que em termos jurídicos se estabeleça como que se enfrenta essa questão, né? Que é muito complexa e vai ser uma questão permanente, porque as mudanças climáticas, infelizmente, vieram para ficar, e para ficar cada vez pior, enquanto nós não tivermos uma resposta mundial, que não é eficaz, para evitar que esse problema se agrave cada vez mais. Uma polêmica dos nossos tempos, Guga. Pois é, e os países que não se prepararem e não criarem políticas para esse novo momento e banalizarem o aquecimento global, a mudança climática, esses é que devem, de alguma maneira, serem acionados na justiça. De fato, como falou o professor Vila, os maiores culpados, os que mais emitem carbono, são os países mais ricos, né, os mais consumistas, China, Estados Unidos. Agora, isso traz consequência para o planeta inteiro e todos os países agora devem, de alguma maneira, se precaver para, de alguma maneira, diminuir, né, essa catástrofe que parece iminente. E quem não se movimentar nesse sentido, aí sim deve ser acionado, como no caso da Suíça, deve sim ser acionado. Eu acho que é por isso que a Greta está comemorando, que esse pessoal só se mexe quando você atinge o bolso, é o dinheiro que movimenta essa turma, então é interessante, sim, ter uma reação daqueles que estão sofrendo mais, principalmente, que são as novas gerações, podendo recorrer até à justiça. Funciona na pressão, né? Obrigado, Socorro Sampaio, ao vivo de Viena, na Áustria. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Olha, Ari, eu queria que você... A Nájila vai colocar uma manchete aí. Sim. Que eu quero que você dê uma olhada nessa manchete do meio, né? Portal do Meio News. E eu quero uma